Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís. Nós vamos continuar falando sobre medida de capacidade e massa. Na aula anterior eu deixei como tarefa para que vocês resolvessem a ficha das páginas 71 e 72. Além da correção dessas páginas, nós vamos resolver as fichas das páginas seguintes, desde a 73 até a 76. Então, a ficha que ficou como tarefa tinha mais um exercício de vocês calcularem qual é a massa do que está sobre a balança. Vejam que a gente tem uma balança onde temos um tomate e uma cebola e ela marca 224 gramas. A outra balança tem um tomate e um pimentão e marca 245 gramas. E uma terceira balança tem os três legumes, um tomate, um pimentão e uma cebola, e marca 333 gramas. Lembra que no outro exercício que a gente tirou os brinquedos de cima da balança para descobrir qual era a massa de um deles? Nós podemos fazer isso aqui também. Então vamos ver qual é a pergunta. Aqui pergunta qual é a massa do pimentão e do tomate juntos. Isso a gente pode olhar diretamente aqui. Então, a pergunta A, a resposta é 245 gramas. Tá? Na segunda pergunta é qual a massa do pimentão, do tomate e da cebola juntos. E a gente pode olhar aqui embaixo, 333 gramas. Na pergunta C, pergunta qual é a massa da cebola. Vejam, eu não tenho nenhuma balança cebola sozinha. Só que se eu tirar daqui o tomate e o pimentão, vai sobrar só a massa da cebola. E eu sei que o tomate e o pimentão tem 245 gramas. Então a massa da cebola é 333 menos 245. Armando essa operação aqui, eu vou trocar uma dezena por 10 unidades, 13 menos 5, 8. Aqui eu vou trocar uma centena por 10 dezenas, 12 menos 4, 8 e 2 menos 2, 0. Então a massa da cebola que vai sobrar depois que eu tirar ali são 88 gramas. Na próxima página, pergunta qual é a massa do tomate. Eu vou observar aqui que aqui tem um tomate e uma cebola que juntos pesam 224 gramas. Mas eu já sei qual é a massa da cebola. Então, se eu tirar a massa da cebola, sobra só a massa do tomate. Então, 224 menos a cebola, que é 88. Fazendo as trocas necessárias aqui, 14 menos 8, 6, 11 menos 8, 3 e 1 menos 0, 1. Então, a massa do tomate é de 136 gramas. E, eu esqueci de colocar aqui, ó, de 136 gramas. E na letra E, o que está faltando a gente descobrir? Qual é a massa do pimentão? Eu vou olhar aqui o pimentão, eu sei que o tomate junto com o pimentão pesa 245 gramas, eu vou tirar a massa do tomate, que é 136. Fazendo as trocas novamente, 15 menos 6 é 9, 3 menos 3, 0 e 2 menos 1, 1. Então, a massa do pimentão é de 109 gramas. E na letra F, quanto a balança a seguir deveria estar marcando? Eu tenho um pimentão e uma cebola. Eu já sei qual é a massa do pimentão, que é de 109 gramas, e sei qual é a massa da cebola, que tem 88 gramas. 109 mais 88 vai ser igual a 197.
Então, essa balança deveria estar marcando 197 gramas. Usando o mesmo raciocínio do problema anterior, vamos determinar quanto a última balança está marcando. Nós temos que encontrar a massa de cada uma das aves para descobrir quanto que a última balança está marcando. Vejam que na última balança nós temos uma cacatua e um periquito. E nas outras balanças nós temos um periquito e um pintinho, a cacatua, o periquito e o pintinho juntos e a cacatua com o pintinho. Então vamos tentar descobrir a massa de cada um. Aqui, onde os três estão juntos, a massa são 560 gramas, tá? 560 gramas são os três juntos. Mas eu sei que o pintinho e junto com o periquito tem a massa de 160 gramas. Então, se eu tirar os dois daqui, vai sobrar só a cacatua. Então, a cacatua, a massa dela é de 400 gramas, tá? Agora eu tenho que descobrir a massa do periquito. Se eu tirar desses aqui a massa da cacatua junto com o pintinho, só vai sobrar do periquito. 560 menos 500 é igual a 60. Então, a massa do periquito é de 60 gramas. Agora, para responder a pergunta, somando as massas da cacatua e do periquito, eu vou somar 400 mais 60. Então, a resposta é 460 gramas. Vamos para a próxima ficha. Aqui é sobre medidas de capacidade. Luzia e Heloísa tomaram 1 litro e 200 mililitros de um suco de frutas. Sabendo que Luzia tomou o dobro que Heloísa, quantos mililitros cada uma delas tomou? O diagrama a seguir pode ajudar a resolver esse problema. Sim, porque a Luzia tomou 2 vezes o dobro do que a Heloísa tomou. Então, juntando tudo que elas tomaram, deu 1 litro e 200 mililitros. Juntando o dobro com esse, deu no total 3 partes. Então, eu divido 1 litro e 200 mililitros em 3 partes. Fica difícil dividir assim, então eu vou transformar tudo em mililitros. 1 litro e 200 mililitros é igual a 1.200 mililitros. Dividindo em 3 partes iguais, eu fico com 3 partes de 400 mililitros. E a pergunta é: quantos mililitros cada uma delas tomou? Então, cada parte tem 400 mililitros. Não sobrou nada. Então, a parte da Heloísa, que foi uma dessas partes, 400 mililitros. mililitros. E a parte da Luzia foi o dobro, 800 mililitros. E se a gente somar os dois, 400 mais 800, vai ver que dá o todo, 1.200 mililitros. O próximo exercício é: Luiz e Pedro tomaram 2 litros de suco. Luiz tomou 3 vezes o que Pedro tomou. Quantos mililitros cada um deles tomou? Construa um diagrama similar ao do problema anterior para ajudá-lo na resolução. Agora que a gente aprendeu a fazer um diagrama para resolver esse tipo de problema, vamos fazer para resolver o segundo. Vejam que Luiz tomou 3 vezes o que o Pedro tomou e juntos eles tomaram 2 litros.
Então, a parte do Luiz tomou, vou desenhar do mesmo jeito, 3 copos, 3 partes iguais, que foi o triplo do que tomou o Pedro, que só tomou uma parte. E juntos eles tomaram 2 litros. 2 litros igual a 2.000 mililitros. Então, juntos eles tomaram 4 partes. Quanto será que tem cada parte? Eu vou dividir o 2.000 em 4 partes. 2.000 dividido em 4 partes, cada parte tem 500 mililitros. Então, o Luiz tomou, vamos começar pelo Pedro. O Pedro tomou uma parte, 500 mililitros, e o Luiz tomou o triplo, 3 vezes 500, 1.500 mililitros. Veja que se a gente somar as duas partes, dá 2.000 mililitros, que são 2 litros. Vamos para a página 74. As unidades de medida usadas para medir capacidade são o litro e o mililitro. Não esqueçam que 1.000 mililitros é igual a 1 litro. Responda as questões utilizando seu conhecimento sobre medida de capacidade. Quantos copos de 500 mililitros eu precisarei para encher uma garrafa de 2 litros? A gente pode fazer essa conta de cabeça. Se eu juntar 500 mais 500, eu tenho 1.000, que eu já sei que é 1 litro. Então, com 2 copos, eu tenho 1 litro. Para ter 2 litros, eu tenho que ter o dobro disso. Então, eu preciso de 4 copos. A segunda pergunta diz assim: quantos mililitros há em um recipiente com 2 litros? A gente não precisa nem procurar, a gente já tinha conversado sobre isso. Em um recipiente com 2 litros, eu tenho 2.000 mililitros. Vejam o próximo problema. Eu tenho 3 tipos de copos para encher uma embalagem de 2 litros. Sabendo que só poderei usar um tipo de copo, calcule. Quantos copos de 200 mililitros eu usarei? Se o copo tem 200 mililitros e eu preciso encher uma embalagem que tem 2 litros, eu preciso encher com copos de 200 mililitros uma embalagem que tem 2 litros. Eu preciso pegar 10 vezes isso aqui para ter os 2.000 mililitros. Então, para o item A resposta é 10 copos. A pergunta do item B, é só essa pergunta? Só? Então vamos para a próxima ficha. Cada copo a seguir tem capacidade de 200 mililitros. Se despejarmos os líquidos na jarra a seguir, qual será a quantidade de líquido? Faça uma marcação na jarra. Eu tenho 2 copos, um copo tá cheio e o outro tá pela metade, tá? Mas em cada um deles cabem 200 mililitros. Então aqui esse que tá cheio tem 200. Esse que tá pela metade tem metade de 200, que é 100. Se a gente despejar o conteúdo dos 2 copos na jarra, vai dar quanto? 200 mais 100, 300. Então vai estar na altura aqui do 300. Faço uma marcação aqui na jarra na altura dos 300 mililitros. O próximo exercício ainda é sobre medidas de capacidade. Para fazer um experimento em uma aula de ciências, a professora Mariana precisava transferir o líquido de um becker, esse tipo de copo aqui é chamado de becker, para tubos de ensaio. Observe a quantidade de líquido indicada no becker.
Vamos olhar aqui, 10, 20, 40, 60, 80. O becker tá aqui, tem 80 mililitros. Com esse líquido, tubos de ensaio de 15 mililitros cada um foram completados. Estão aqui os tubos de ensaio. Ó. Faça um X nos tubos que ficaram cheios e indique a quantidade de líquido no tubo que ficou por completar. Então vejam aqui, com 80 mililitros, quantos tubos de 15 eu consigo encher completamente? Eu consigo encher um, eu consigo encher mais um, eu vou usar 30. Se eu colocar em mais um, eu vou ter usado 45. Se 45 eu encher mais um, eu vou ter usado 60. E eu posso encher mais um e vou ter 75. Então eu consegui encher, usar 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75. Esses 5 tubos aqui, eu posso fazer um X, porque com o líquido que eu tinha lá, eu enchi completamente. E no fim, eu tinha 80, eu usei só 75. Então, vão sobrar 5 mililitros. Como o tubo tem 15, em que altura será que eu represento os 5? O 5 representa um tubo dividido em 3 partes. Então, eu vou pôr mais ou menos nessa altura desse último tubo. Assim, a gente finaliza as atividades dessa unidade. E como tarefa, vocês vão responder ao tópico Agora Você Já Sabe, da página 134 do livro, tá certo? A gente, esse tópico aqui serve para vocês avaliarem como foi o aprendizado de vocês nessa unidade. Então, vocês vão ver se vocês aprenderam a ler, escrever e representar horas em relógios analógicos e digitais, determinar o tempo gasto em atividades do dia a dia em outras situações e assim por diante. Tem várias coisas que nós aprendemos sobre unidades de medida e vocês vão avaliar se vocês aprenderam. Se vocês aprenderam tudo, vocês marcam um sei. Se vocês têm alguma dúvida, vocês marcam no quadradinho amarelo. E se vocês acham que realmente vocês têm muitas dúvidas e dificuldades nesse assunto, se marcam o vermelho, tá certo? Assim a gente acaba essa unidade, pessoal. Um grande abraço a todos.